Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Professor Pé, Felipe, professor Pequinho aqui de Física, pra gente continuar com mais um vídeo show de bola para vocês. Então, gostaria de agradecer aqui a todos que estão seguindo, que estão compartilhando, tá certo? Estão curtindo, deixando seus comentários, continuem deixando seus comentários, compartilhem, tá certo? E não deixa de se inscrever, colocar aquele like massa, tá certo? Mais uma vez, agradecer a todos que estão seguindo e acompanhando o canal Física com Pequinho. E hoje a gente vai falar sobre potência mecânica. Isso mesmo. Semana passada eu falei sobre trabalho mecânico e o vídeo agora vai ser sobre potência mecânica. Vamos entender aí como é que funciona a potência mecânica. Vamos lá. Vamos começar. Lembrando que aqui, canal Física com Pequinho, meu Instagram, prof.perespelipefísica, e você encontra também esse perfil no TikTok, tá certo? Galerinha, potência mecânica, por isso que eu coloquei logo na capa, no estilo Velozes e Furiosos, um carro. Porque quando a gente fala em potência, a gente só lembra de carro, né? E aí vamos entender, não é só o carro que tem potência. Nós temos potência, as pessoas têm potência, máquinas têm potência. Vamos entender o que é potência de fato. Para isso, a gente tem que entender de onde surgiu essa ideia de potência, tá certo? A ideia surgiu com o desenvolvimento da primeira máquina a vapor por James Watts. Ela era assim, ó. Esse modelo até hoje existe. Ele está no Museu de Greenwich, na Inglaterra, tá? E ele, de forma simplória, de lado, ele é assim. Eu tenho uma caldeira. Deixa eu só finalizar aqui. Vou colocar aqui, certo? Eu tenho aqui uma caldeira. Essa caldeira esquenta a água vira vapor, passa por essa tubulação e o vapor vai empurrar esse pistão. Esse pistão está acoplado a uma manopla que está presa ao eixo de uma roda. Então, à medida que o pistão, né, o gás vai entrando e por aqui vai escapando, ele vai fazendo com que isso realize trabalho e faça com que a roda comece a girar. Muito parecido com esse modelo. Olha aí. Percebeu? Então, entra de um lado, sai do outro e esse ciclo se repete. Isso foi primeiramente usado para desenvolver as locomotivas da época. O Grande Oeste, ele cresceu, ele desenvolveu depois que conseguiram adequar melhor a ideia da máquina a vapor. Perceberam? Então, vamos entender a pouco. E uma coisa que vem à nossa cabeça é potência, vou lembrar de um carro de luxo, um Bugatti, uma Ferrari, um Porsche, um Lamborghini, e de fato tem a ver. Mas também temos que lembrar que pessoas têm potência. Não é potencial, é potência, tá certo? Então, a potência da pessoa realizar um trabalho. E aí ela pode fazer um trabalho maior, um trabalho menor, ela pode fazer isso em tempo maior, em tempo menor, tá certo? Bem como aqui, ó, um atleta saltando, ou um atleta levantando um haltere, levantamento de peso, enfim, são vários os exemplos que nós temos como falar sobre potência, tá ok? Então, bora seguir. O que é potência? Finalmente, o que é potência? Vamos trabalhar. Olha lá. Potência é uma grandeza física usada para calcular a quantidade de energia concedida ou consumida por unidade de tempo. Peraí, Pequeno, eu ainda não entendi. Vamos lá. Se eu faço um trabalho em função do tempo, então se eu faço em menos tempo, eu sou mais potente. Se eu faço em mais tempo, eu sou menos potente. Captaram? Em outras palavras, é a taxa de variação da energia em função do tempo. A potência é útil para medir a rapidez com a qual uma forma de energia é transformada por meio da realização de um trabalho. Captaram? Então, se eu realizo um trabalho em um certo tempo, quanto menor for o tempo, maior vai ser o meu trabalho, logo maior vai ser a minha potência. Tá certo? E aí, ó, dizemos que uma máquina é mais potente que outras máquinas quando ela é capaz de realizar a mesma tarefa em um tempo menor ou, ainda, realizar uma quantidade maior de tarefas no mesmo intervalo de tempo. Perceberam? Então, grava isso, pega a ideia. Peraí, Pequinho, eu estou meio perdido, então eu vou te dar essa dica. Imagina um carro
que ele vai percorrer uma pista de 100 metros, certo? Então, ele pode fazer isso em um tempo menor ou em um tempo maior. Se ele faz isso em um tempo cada vez menor, que é o que acontece com carros esportivos como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, quer dizer que o motor traciona o carro, empurra ele através de uma força, que é a tração, e faz com que esse carro percorra uma distância muito grande em um tempo muito pequeno. Por isso que quando a gente assiste em jornais, né, em telejornais, dizendo, esse carro vai de 0 a 100 em 3 segundos. É um teste que foi feito pelo dublê, ou seja, pelo piloto, em que ele percorria uma pista e ia se fazendo, medindo o tempo que ele levava para o velocímetro alcançar 100 quilômetros. Perceberam? Então, através dessa linguagem jornalística, a gente entende a potência do carro. Perceberam? Então, bora aqui. Definição de potência média, cuidado com isso, tá? A definição de potência média é dada pelo trabalho realizado em função da variação do tempo. Isso é potência média. Então, olha aí. Potência é tal sobre tempo. Eu estou colocando tal, mas lembre-se que o trabalho também pode ser representado por W sobre o tempo. Tudo bem aqui? Ok, perfeito. E aí, vamos lá ver as unidades, né? Se eu sei que trabalho é em joules, a gente viu, e se você não viu, veja na aula 14 lá, trabalho é medido em joules, e o tempo é o padrão, é segundos. Então, joules por segundos, a gente agora chama de watts, em homenagem ao criador da máquina a vapor, James Watts. Tranquilo? Vamos seguir. Olá. E aí vamos entender também o que é o cálculo da potência instantânea. Acabamos de ver a potência média, que é o trabalho sobre o tempo, e vamos falar sobre a potência instantânea. O que é uma coisa instantânea? É uma coisa que acontece naquele intervalo, naquele tempo, naquele momento. Então, vamos perceber. Podemos determinar a potência realizada pela aplicação de uma força F que desloca um corpo de massa M em uma distância D. Observe. Perceba aí que eu tenho um bloco, que eu aplico a força. Então, se você não assistiu o vídeo 14, assista o vídeo 14, tá certo? Sobre o trabalho, que a gente vai ver que é o seguinte, eu tenho a força aqui, mas eu tenho a projeção da força no lado horizontal, na direção horizontal. Então, à medida que eu vou puxando, ele percorre uma distância, logo, ele realiza trabalho. Perdão. Então, ó, na situação descrita acima, podemos calcular a potência do movimento por meio da definição de potência média. Então, vamos para a potência média para a gente assim definir o que é instantânea. Olha lá. A gente acabou de ver que potência é trabalho sobre tempo. Mas que trabalho é esse? O trabalho da força vezes distância vezes o cosseno. Né? E aí, vamos lá. Força vezes distância vezes cosseno. O cosseno, além do chão, é 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, eu tenho força, distância sobre o tempo. Mas distância sobre o tempo é o quê? Olha lá. Distância sobre tempo. Deixa eu até marcar aqui para vocês entenderem. Ó, distância sobre tempo. Ele até coloca aqui. É velocidade. Então, quando eu substituir esses dois por V, eu tenho essa nova relação de velocidade, de potência instantânea, que é P igual a F vezes V, que o pessoal chama de por favor, né? E temos Newton vezes metro por segundo, que também é watts. Espera aí, Pequinho, agora tu me confundiu. Tu havia falado que o watts era joules por segundo, e agora tem Newton vezes metro por segundo. Vamos lembrar. Um joule nada mais é do que um Newton vezes metro. Então, Newton vezes metro é um joule. E joules por segundo, vezes segundo nesse caso, né? Vezes segundo, vai ser o watts. Captaram? É assim, pessoal, que a gente tem que entender as grandezas, tá? Captar as grandezas. Então, vamos seguir aqui. Potência da hidrelétrica, pessoal, é muito recorrente no Enem, no SSA, tá? Cair hidrelétrica. Por quê? Primeiro, para o Enem. O Enem exige de você que você entenda
quais são os tipos de energia em que se é produzida a energia elétrica. Qual é a fonte, como ela funciona, qual é o rendimento, o que é necessário para usar o mesmo combustível, mas produzir mais energia, que é um paradoxo do mundo, né? Então, vamos entender como funciona uma hidrelétrica. A hidrelétrica, pessoal, ela na verdade é um gigantesco reservatório de água em que eu abro comportas gigantes para que a água caia. Quando ela cai, ela move turbinas gigantescas. Tem, dependendo da hidrelétrica, tem turbinas que é do tamanho de um prédio de 4 andares. E elas estão girando no próprio eixo. Então, quanto mais forte a água passa, bate nessas turbinas e faz girar, maior é a conversão de energia cinética da turbina em energia elétrica, que é usado nas nossas casas. Perceberam? Então, por isso que a China ela tem um projeto gigantesco, que são as Três Marias, que é a maior hidrelétrica do mundo. São bilhões e bilhões de água armazenada. Por causa dessa hidrelétrica, para vocês terem uma ideia, é tanta água acumulada, é uma massa tão grande, que o fato da China estar do lado, né, do lado leste da gente, do lado oriental, está mudando aos pouquinhos o eixo de angulação da Terra. Eu não estou mentindo, pode pesquisar. E isso está fazendo com que, com o passar do tempo, os dias aumentem em coisa de microsegundos, 6 microsegundos. Só que hoje é 6, amanhã é um pouquinho, depois é um pouquinho. Então, essa hidrelétrica, ela com o tempo, ela vai impactar significativamente a rotação da Terra. Perceberam? E aí, ó, olha como ela é de lado. Eu tenho aqui um reservatório gigantesco, né? Aqui, ó. Eu abro a comporta, isso aqui se enche, gira a turbina e a turbina faz a conversão para energia elétrica. Percebeu? Olha como ela funciona. Olha lá. Tranquilo? Então, é assim que se produz a energia elétrica. E o Brasil, em específico, ele é um país que ele depende praticamente 90% da produção de energia elétrica é feita através de hidrelétricas. Claro que tem outros países, mas o Brasil, por eu ser brasileiro, claro, ele tem a Itaipu, né? Que ela é binacional, é ela e o Paraguai que dividem. Então, isso é uma produção gigantesca de energia entre esses dois países, tá certo? Então, bora seguir. Vamos calcular como é que a gente mede a potência de uma hidrelétrica. Primeiro, vamos entender o seguinte. Qual é a energia? Né? Então, eu faço com que a água caia de uma grande altura. Essa queda d'água é que dá força para que mova as turbinas. Então, bora aqui. Ó. Como a hidrelétrica utiliza a queda da água para transformar a energia potencial gravitacional em energia elétrica, vamos ter potência é a energia sobre o tempo. Energia e trabalho são as mesmas coisas, pessoal. A diferença é que a energia é conservativa e o trabalho não. Basicamente é isso, tá? Eu sou muito simplório nas minhas explicações para que o aluno não comece a ficar enlouquecendo com detalhes. Então, a energia que a água tem, devido a estar a uma certa altura, é a energia potencial gravitacional, que é mgh. A gente vai ver isso quando chegar em energia, que é o próximo vídeo. Então, mgh sobre o tempo. Perfeito? Só que, como a gente está falando de água, eu tenho que entender uma coisa muito importante. Densidade. Galerinha, o que é densidade? Densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo, que ela pode ser medida em grama por centímetro cúbico, quilo por litro ou quilo por metro cúbico. Eu vou fazer um círculo aqui para destacar, para que você não enlouqueça na hora da prova. Como assim, Pequinho? A unidade, a gente sempre usa unidades que são padrão, ou seja, aquela do sistema internacional. Então, se é quilo por metro cúbico, grava isso. A densidade da água é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Pode ter certeza. No SSA, assim como no Enem, ele gosta muito de colocar isso aqui. Ó. Ele coloca 1 grama por centímetro cúbico. Para você perder tempo transformando para quilo, depois transformando em centímetro cúbico para metro cúbico. Não faça isso, você é meu aluno, pega essa dica. A densidade da água é sempre 10 a terceira quilo por metro cúbico. Se você não sabe o que é 10 a terceira, é 1.000 quilos por metro cúbico. Ok?
Fica atento a isso aí. Então, bora aqui. Seguindo, como densidade é massa sobre volume, se eu faço meio pelos extremos, a massa é densidade vezes volume. Olha aí, tá certo? Então, no lugar da massa aqui, ó, eu vou colocar esse camarada aqui, ó. E vai ficar DVGH, densidade, volume, gravidade, altura, dividido pelo tempo. Tá certo? Só que a gente vai falar agora de uma outra grandeza, chamada, ó, maravilha, volume sobre tempo, que a gente representa pela letra Z. Isso é chamado de vazão de um líquido. O que é a vazão? Gosto muito de falar dessa parte para o aluno entender bem no dia a dia. Olha lá. Sabe aquela torneira da cozinha, ou a torneira do banheiro, que mesmo você fechando, ela fica gotejando? Então você faz o seguinte, hoje, pega um balde, antes de dormir, coloca embaixo dela. Saiba o volume desse balde, e você vai dormir, tranquilo, 8, 10 horas. Depois você vai lá ver. Se aquele balde estiver totalmente cheio até a boca, veja a quantidade de água que você perdeu ao longo dessas, sei lá, 8 a 10 horas que você dormiu. E tudo aquilo ali iria para o ralo. Então a gente não pode desperdiçar essas coisas, porque um pouquinho não parece nada, mas esse pouquinho todos os dias é muita coisa. Então, bora lá. Vazão é volume sobre o tempo, que pode ser dado em litros por segundo ou metros cúbicos por segundo. Preste atenção. Como a gente já sabe que a densidade é quilo por metro cúbico, o ideal de uma vazão é estar em metro cúbico por segundo. Certo? E aí é onde gera a confusão, não vai gerar mais. É só você lembrar que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, quer dizer que 1 metro cúbico vale 1000 litros. Percebeu? Vamos seguir. Então, se eu substituir volume sobre tempo, que é o Z, eu acabo ficando com DZGH, galerinha. Tá vendo aí? Tudo isso aqui, ó. Densidade, que é constante, que é 1000, que eu mostrei para vocês, ou 10 a terceira, por quilo por metro cúbico. A vazão depende da usina. A gravidade geralmente é 10 no Enem, no SSA. E a altura vai depender da queda d'água, que ele também tem que mencionar. Então, essa é a fórmula da vazão, da potência de uma hidrelétrica. Perfeito? Unidade, watts. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Vamos falar sobre rendimento. Galerinha, rendimento é uma coisa muito interessante. E eu sugiro, como eu sempre faço, colocar vocês para fazerem mapas mentais. Pessoal, aprende a fazer mapa mental. Deixa um comentário, porque aqui eu não sei como fazer mapa mental, que eu vou responder a você. É simples. Você vai colocar uma folha, vai escrever o nome e vai puxar pontos principais. Vai lá no livro, vê pontos principais e vai puxar setas. Vai sinalizar com caneta vermelha, caneta azul. Isso depende de você. Mas você vai circular as coisas mais importantes do conteúdo. Então você não precisa voltar para o livro. Vai para o mapa mental, já tem tudo. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque o aluno às vezes esquece o que é rendimento. Olha lá. Rendimento, em geral, é toda a energia que eu passo para uma máquina, aquilo que ela usa e aquilo que ela desperdiça. Então, a razão entre o que ela recebe e o que ela usa é rendimento. Perfeito? Então, bora lá. O conceito de rendimento está ligado ao que se pode obter de útil de um total que foi aplicado. Em física, a noção de rendimento está ligada à potência. Então, o rendimento, que é o Ni, a gente representa por essa letra grega, Ni, que parece um N, é dado pela relação entre a potência útil, para a palavra, galerinha, potência útil, ou seja, é a potência que a máquina está usando, é a energia que a máquina está fazendo uso, e a potência total, que é o todo que ela poderia. Então, como nenhuma máquina consegue aproveitar 100%, isso é contra as leis da termodinâmica, então a gente acaba ficando com esse tipo de relação. Olha lá, eu tenho uma máquina, isso aí é um exemplo de uma máquina, vamos dizer assim, uma máquina aquecedora,
Tá certo? Ou um motor. Então, perceba, a potência total entra, um pedaço vai para fora, que é a dissipada ou perdida, e o restante é a utilizada. Então, perceba, o equilíbrio é entre o que sai para ser dissipado e o que se utiliza. Quanto mais a máquina utilizar e dissipar menos, mais potente ela é. Captaram? Então, olha lá. Mi, que é o rendimento, é razão entre potência útil e potência total. Claro, por ser rendimento, tem que ser dado em porcentagem. Então, depois que você calcular, você multiplica por 100%. Beleza? Então, bora ver aqui um exemplozinho. Ó, uma escada rolante transporta passageiros do andar térreo A ao andar superior B, com velocidade constante. A escada tem comprimento 15 metros. Olha lá, isso aqui tudo é 15. Degraus em número de 75. Inclinação 30 graus. Qual é a potência empregada pelo motor que aciona o mecanismo para levar um passageiro de 80 quilos de A até B em 30 segundos? Então, galerinha, potência é trabalho sobre tempo. Perfeito? Perfeito. À medida que ele sobe, o que é que está acontecendo? Né? Então, bora lá. Vamos encontrar a altura que ele está se erguendo. Ó. Ele está subindo e ele vai atingir uma altura. Para isso, vou usar uma relação trigonométrica que é o seno. Seno de 30 é H sobre 15. Seno de 30 é meio, né? Ou 0,5 vezes 15, 7,5. Então, quando chegar lá em cima, ele vai estar à altura em relação ao solo de 7 metros e meio. Então, como a potência é trabalho sobre tempo, eu vou usar a energia potencial ou trabalho potencial, trabalho da força-peso, que é mgh, então vai ficar 80 vezes 10 vezes 7,5 sobre os 30 segundos. Então, é 600 sobre 30, 200. Galerinha, deixa eu dar uma pausa aqui para vocês. É absurdo a quantidade de alunos que não sabem como fazer uma questão como essa. Sabe por quê? Porque o aluno, ele começa a catar número. Eu sempre comento sobre isso. Não catem número. Simplesmente vocês têm que entender e encontrar qual é a relação, qual é a grandeza que ele quer e usar. Sejam práticos. Isso ajuda bastante. Tá certo? Aqui também, olha lá. O guindaste é utilizado como bate-estaca de uma fundação. A estaca de aço tem 600 quilos e será erguida a uma altura de 16 metros, conforme a figura. Determina a potência mecânica do motor para erguer a estaca a 16 metros em 1 minuto. E a letra B é, se o rendimento do motor for 80%, qual é a potência total e qual é a potência dissipada? Olha lá, vamos entender. Primeira coisa, o seguinte, ó, a potência, trabalho sobre tempo, então eu tenho M vezes G vezes H sobre o tempo. Então é 600 vezes 10 vezes 16 dividido por 1 minuto. Só que 1 minuto são 60 segundos. A gente usa em segundos, não esqueçam. Então aqui a gente vai ter 6.000 vezes 16 dividido por 60. Posso cortar aqui. 600 por 6 é 100. Vezes 16. Então, eu vou ter 1.600 watts. Isso é a letra A. Na letra B, ele pergunta, perceba, se o rendimento do motor for 80, qual é a potência total dissipada? Então, vamos lá. Rendimento é potência útil sobre potência total. Então, aqui eu tenho 80, divido logo por 100, porque eu tenho que trabalhar com decimal. Tá certo aí? A útil foi o que eu achei, 1.600. E está faltando a potência total. Captaram? Vamos lá. Vou cortar aqui os dois zeros. Vou fazer bem pelos extremos. Então vai ficar 8pt
igual a 1.600 vezes 10, que vai dar 16.000. Potência total vai ser 16.000 dividido por 8. Então, quanto é que eu botei aqui? E aí? Olha lá. 2.000 watts. Captaram? Show de bola, né, galerinha? Então, pega essa ideia, tá certo? Não trava, vai pensando, articula as relações e você chega lá. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Uma queda d'água, ó, essa é show de bola. Uma queda d'água escoa 120 metros cúbicos de água por minuto. Então, olha a dica. Pequinho, ele vai chamar de vazão? Nem sempre. Ele vai fazer como tá aí, ó. 120 metros cúbicos de água por minuto. Isso é vazão. Que representa pela letra Z. E tem 10 metros de altura. A massa específica, minha gente, não percam tempo. Massa específica é densidade. Então, lembra da dica? Tem 1 grama por centímetro cúbico, mas a densidade da água já no padrão é quanto? Olha a dica de Pequinho, 10⁻³ quilo por metro cúbico. Perceberam? E a aceleração da gravidade é 10. A potência mecânica da queda d'água. Então, bora lá. Ó, potência é D, Z, G, H. Show de bola? Então, aqui, a densidade, 10⁻³ vezes a vazão. Vamos lá. Toma cuidado com a unidade da vazão. Olha lá. Vazão é volume sobre o tempo. Então, eu vou ter 120 metros cúbicos, que é o padrão, só que tem que estar por segundo, galerinha. E 1 minuto são 60 segundos. Corto aqui, 12 dividido por 6, eu tenho 2 metros cúbicos por segundo. Então, aqui é 2 vezes 10 da gravidade vezes 10 da altura, que ele deu. Ó. Perfeito? Então, quer dizer que eu vou ter aqui 2 vezes 100, 200, vezes 10⁻³. Então, a potência vai ser 200, com mais 3 zeros, ou seja, 200.000 watts. E aí, percebam que as respostas estão em quilowatts. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente entender. Então, olha lá. 1 kilowatts vale 1.000 watts. 1 megawatts vale 1 milhão de watts. E 1 gigawatts vale 1 bilhão de watts. Perfeito? Então, se aqui ele transcreveu as respostas em quilowatts, eu vou dividir isso por 1.000, porque é quilo, né? Ó, e isso vai dar 200 quilowatts, letra C. Beleza, galerinha? Tranquilo? Captaram aí como é que funciona? Então, deixa eu tirar aqui. Então, é assim que a gente vai fechando essa aula show de bola com potência mecânica. Não perde tempo. Segue, compartilha, passa para os teus amigos, dá dica. Ó, o Pequinho dá sempre dica lá. E aproveita o melhor conteúdo de preparação para o Enem e para o SSA. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Falou!